continuando mudando de assunto dessa semana. E hoje quem veio aqui conversar com a gente é o Clécio para falar sobre obesidade. Clécio, para a gente começar então, queria que tu explicasse o teu projeto Não é Dieta, que é um projeto que, como o próprio nome diz, é um estilo de vida, é para quem quer perder peso, não fazendo uma dieta de moda, de tempo, mas sim mudar os seus hábitos. Queria que tu explicasse um pouco melhor sobre isso. Bom, na verdade, assim, é um projeto que ele nasceu de muitas conversas entre eu e o Coruja, né? Que muitos sabem quem é, que é o endocrinologista, somos sócios e parceiros. E o que a gente começou a perceber? Que tanto na clínica dele quanto na minha, nós encontrávamos pessoas que têm essa grande ansiedade de querer emagrecer, que buscam uma série de métodos, uma série de alternativas, tá? E que até têm um certo sucesso, principalmente no começo, conseguem até perder um certo peso, logo em seguida começam a recuperar. Outros pacientes que não têm essa mesma habilidade, vamos dizer assim, de perder esse peso. E nós dois identificamos o seguinte: existe um universo de frustração nessa parte clínica que nós exercemos, tanto da parte dele quanto da minha. Então a gente começou a discutir e estudar alguns novos métodos, algumas novas teorias a respeito de mudanças de hábito alimentar, principalmente mudanças de estilo de vida, tá? Sim. E a gente chegou à conclusão que nós podemos oferecer um trabalho, né, avaliando fisicamente esse paciente, identificando as eventuais necessidades clínicas que esse paciente tem, vendo quais são as questões emocionais e comportamentais que contribuem para a sua obesidade, e junto com alguns parceiros na área da educação física, da fisioterapia, da nutrição, nós oferecemos um método de trabalho, um método terapêutico, para que esse paciente, então, ele emagreça aquilo que ele precise e, principalmente, que ele se mantenha magro. Tá? Então, por que não é dieta? Porque a gente não tem uma finalidade de vincular um modismo, como se observa hoje na mídia, em vários lugares, e a gente também não quer trabalhar com coisas mágicas. Tá? Por quê? Porque o emagrecimento em si, ele não é tão difícil. A questão é você conseguir se manter numa nova situação, e essa é a nossa finalidade. Tá? E a partir daí surgiu Não é Dieta. Então, hoje a gente acolhe nossos pacientes, eles passam por uma avaliação médica, tanto geral quanto endocrinológica com o Coruja, passam por mim, uma avaliação psicológica, e vão para os nossos parceiros para fazer atividade física, avaliação nutricional, acompanhamento com o nutricionista e a implantação, então, gradativa de uma nova sistemática de vida. Eu acho que a parte mais difícil dessa questão de emagrecer e de se manter com o peso certo é justamente quando tu falou a questão da moda. Agora começa a esquentar, todo mundo quer estar em forma, quer perder peso e pensa naquela dieta milagrosa que em uma semana vai fazer perder tantos quilos e que vai continuar assim e até chegar no corpo perfeito, que acabou o verão e volta a comer como era antes. Sim. A questão é justamente essa, é sair de uma dieta milagrosa e entrar no estilo de vida saudável. E a palavra saudável a gente tem procurado bater muito em cima dela, tá? Porque assim, ó, a própria dieta, quando mal conduzida, ela pode levar o indivíduo a ter problemas de saúde. Com certeza. Tá? Porque o que acontece? O indivíduo ele precisa perder peso, por quê? Porque ou ele tem uma taxa glicêmica alta, ou porque ele tem colesterol e triglicerídeos, ou ele tem um problema ortopédico, enfim. Existem N razões de saúde que podem estar justificando essa necessidade, tá? Mas ele precisa perder peso de uma maneira saudável. Ele não pode se abster de ingerir... De comer. Exatamente, de ingerir uma série de nutrientes que nós precisamos para o bom funcionamento do nosso organismo em nome de uma dieta. Porque o que vai acontecer? Ele em muito pouco tempo vai ter uma crise de abstinência, que é o que acontece com um dependente químico, por exemplo, fazendo uma analogia. E essa crise de abstinência é o que vai fazer com que ele recaia. Tá? Assim como perder o prazer em comer é uma das grandes causas que justificam as recaídas nos processos de dieta. Você pode emagrecer, você não precisa perder o teu prazer em comer. Você precisa aprender a comer diferente. Começar a gostar de coisas diferentes, encontrar o prazer em outras coisas que não seja só uma pizza, uma coisa gordurosa, e realmente buscar uma alimentação balanceada. Acho que a questão é isso, é balancear bem o que tu tá comendo. Tu até tá tocando num ponto assim que é bem interessante, né? Porque uma frase que nós escutamos muito, tanto no meu consultório quanto no do Coruja, é assim: eu não sei por que eu engordo, doutor. Essa é uma frase célebre, tá? E o que acontece? Com o passar dessas últimas décadas, se estabeleceu uma cultura alimentar
tá? E isso não é uma característica só brasileira, é uma característica mundial, Sim. em que nós comemos muito mal. A gente acredita que um ocasional sanduíche, uma fatia de um bolo, alguma coisa assim, é uma situação inocente que de vez em quando não faz mal. Gente, nós ingerimos determinados alimentos que são verdadeiras bombas, tá? Em termos de gordura, em termos de açúcar, e que geram um grande impacto no organismo. Então eu não preciso hoje fazer a ingestão de uma altíssima quantidade de alimento para me engordar. Basta eu trabalhar com algumas qualidades de alimento numa quantidade mais reduzida e isso vai trazer como consequência a obesidade, tá? E a mídia, ela veicula muito isso, né? A estimulação. Por que a obesidade infantil hoje ela é epidêmica no Brasil? Porque as nossas crianças comem muito mal, tá? Desde novas. Desde novas. E também está sendo hoje um nicho que a gente tem trabalhado muito no consultório, porque os pais estão trazendo os seus filhos ou com sobrepeso ou com obesidade, tá? E também com essa pergunta, o que está acontecendo? Então, em muito pouco tempo, você identifica o que está acontecendo. São crianças que não têm limites, são crianças que não receberam uma adequada educação alimentar e que acabam chegando na obesidade. E em relação a essas dietas de moda que a gente vê, de vez em quando surge o hibisco, que é muito bom. Aí depois, em outra hora, o ovo, que era ruim, se tornou excelente para dieta, porque isso, por aquilo, por aquilo. Como diferenciar o que realmente pode ser útil, eu posso incluir no meu estilo de vida, do que realmente eu tenho que filtrar, isso é modismo, é sensacionalismo? Olha, a gente tenta trabalhar muito com uma coisa personalizada, tá? Cada indivíduo um indivíduo, cada biotipo um biotipo. Sim. E principalmente assim, ó, nós vivemos numa região, a nossa região serrana é uma região de uma cultura gastronômica muito forte. Sim. E não muito saudável, tá? Os lagianos que me perdoem, eu sou um lagiano de coração, mas isso é uma verdade, tá? Então, o que acontece? Você não pode radicalizar num primeiro momento e você anular do cardápio do indivíduo um determinado alimento que fez parte da vida dele 30, 40 anos. Tá? Alguma hora isso vai dar errado, vai ter uma recaída. Vai gerar um aborto. Exatamente. No processo, tá? Então, o que tem que analisar? Você tem que analisar o perfil desse indivíduo, você tem que ver quais são as tendências que ele já somou para a rotina dele, quais foram alguns hábitos que ele agregou para tentar emagrecer, verificar o que ele teve de resultado, o que ele não teve, verificar o que foi emocional e que não tem nada a ver, e junto com esse paciente, então, você começar a construir uma rotina, tá? Um dos grandes parceiros da dieta, quem é? É o nutricionista, tá? Com certeza. Que não tem uma finalidade necessariamente de montar cardápio. A finalidade do nutricionista também, e principalmente, é poder orientar o paciente a fazer substituições, a trabalhar com algumas compensações, a poder minimizar alguns vícios de alimentação, como, por exemplo, o chocolate, tá? E junto com todo o restante da equipe, você então conseguir chegar nesse resultado, tá? Tem coisas que dão resultado? Nanda, tem, tá? Só que assim, existem duas situações que são universais e que dão resultado. O resto são hipóteses. A situação número 1 é mudar o estilo de alimentação, tá? E a questão número 2 é fazer atividade física. Fora disso, não tem muito para onde correr. Não tem muito para correr. Mas como eu disse, não é uma mudança de alimentação que vai privar o indivíduo de coisas que são importantes para a vida dele. Mas daquele cardápio só de coisas saudáveis, maravilhosas, não. Vai só aquilo. Tem que ser uma coisa realista. Sim. Tá? Nós temos uma rotina, nós temos uma dinâmica de trabalho, nós temos uma dinâmica de vida. Então eu tenho que adequar a esse padrão. Acho que dentro disso também, de ter um cardápio mais realista, de acordo com a rotina da pessoa, entra aquela questão emocional de, eu tô triste, vou comer, vou consolar. Sim. Ou eu fiz uma coisa muito boa, eu tive uma promoção, eu vou comemorar comendo. Como a gente supera essa questão emocional? Olha, acredito que seja mais difícil. Tu tá fazendo uma abordagem bem interessante, assim, porque é o grande calcanhar de Aquiles dos processos, tá? Principalmente assim, nós temos dois indivíduos, dois perfis que se enquadram muito bem nisso, que é o indivíduo ansioso, né? E é o indivíduo depressivo. Porque na depressão você pode ter um sujeito que para de comer e que perde muito peso, ou você pode ter um indivíduo que coma muito, né? E na oscilação de humor, não retratando aqui um diagnóstico psicopatológico, tem um quadro depressivo, vamos falar de uma oscilação de humor natural como qualquer um de nós vive.
Você recorrer à comida é muito fácil, porque a comida ela te libera neurotransmissores como endorfina, dopamina, serotonina e uma série de outros que te dão uma sensação de bem-estar e de prazer, tá? Então, provavelmente o nosso ouvinte está escutando e deve estar se lembrando de determinados momentos em que estava pé da vida, lá para baixo, e que comeu uma bacia desse tamanho de alguma coisa bem gorda e que teve uma sensação fantástica, né? O Garfield é o grande símbolo disso. Com certeza. Né? E o que acontece? O indivíduo ele tem que ter consciência que essa dinâmica vai implicar no processo de obesidade dele. E ele vai ter que aprender a drenar essa ansiedade, essa oscilação de humor de uma outra forma, tá? Neutralizando o seu hábito alimentar e até às vezes a sua compulsão alimentar para que ele consiga chegar no resultado. O meio de fazer isso, aí vem para a psicologia. Então nós botamos esse paciente em terapia, nós vamos trabalhar com ele com técnicas comportamentais, nós vamos trabalhar com ele com uma compreensão do porquê que ele passou a acreditar que determinados hábitos e vícios vão fazer bem para a vida dele, e a gente vai provocar uma determinada mudança. Eu acredito que isso também tem relação com aquela coisa de tu entender o que você está comendo, de comer um alimento que você sabe que é aquilo, de você ter preparado em casa o alimento que veio da terra e não só industrializado, que você não tem nem ideia do que está ali no meio, e no que isso vai fazer no teu corpo. Que faz toda aquela questão de não é perder peso por estética, e sim perder peso por saúde, que a estética vem depois. Perfeito. Quando tudo isso começa a fazer sentido, tudo se torna mais fácil. Aí é mais um ponto muito legal que tu está trabalhando, tá? Uma grande maioria das pessoas, ou elas vão apresentar uma consciência parcial, ou nenhuma consciência sobre aquilo que eles comem, tá? E é muito interessante que a gente acredita que as pessoas saibam que estão comendo, elas não sabem. Tá? Porque o discurso é bem isso, mas eu comi um pedaço disso que não faz mal, eu comi um chocolate X que não faz mal, comi um X num carrinho e isso não faz mal. E não faz mal. Tá? Os merengues dos bolos, as maioneses, os molhos que são carregados de gordura e tal. Então tu vai construindo com o paciente uma compreensão, isso tanto o nutricionista quanto a gente no próprio processo terapêutico, porque isso acaba aparecendo pra gente, né? E aí tu vai conversando, tu vai orientando o paciente, tu vai instruindo ele com algumas leituras, algumas bibliografias, e eles vão trazendo gradativamente isso. Nossa, pensava que isso não acontecesse, pensava... A própria atividade física é uma outra noção. Muitas pessoas têm um descrédito. Se eu parar de comer, eu emagreço. Tá? E realmente, se você parar de comer, você emagrece, até um ponto. Porque depois você precisa acelerar o teu metabolismo, você precisa botar esse teu corpo em funcionamento. Precisa de um estímulo a mais. Você vai precisar de um estímulo a mais, principalmente dependendo da quantidade de peso que tu vai ter que perder. Tá? Então, tu reconstrói, tu vai dando um novo significado para essa vida do paciente. E encontrando novos prazeres, porque acredito que tanto a parte de se alimentar melhor, quanto a parte de fazer exercício, ela pode ser ruim até o ponto que tu encontrar um prazer nela, encontrar um estilo de alimento que é saudável, que tu gosta, um exercício que tu acha legal, que tu realmente sente prazer em fazer, e não ficar naquela dieta restrita que você come porque tem que comer, ir pra academia tradicional porque você tem que fazer um exercício. Assim, realmente, daqui a pouco vai furar. Sim. Vai parar de fazer. Justamente tem que encontrar um prazer em estar fazendo aquilo. E o ruim, o que acontece? Ele vem do diferente, do novo. Então, se eu tenho uma vida sedentária e vou para uma atividade física, isso vai me tirar de um estado de conforto. E num primeiro momento vai ser ruim. Se eu tenho o hábito de chegar em casa e comer da hora que eu chego à hora que eu deito, e eu parar com isso, eu vou criar uma nova situação para mim. Isso vai me gerar um desconforto. A partir da hora que eu começo a criar essa nova situação, o meu corpo começa a ter uma nova reação. E essa nova reação vai então trazer esse bem-estar que tu está falando. Eu vou começar a perceber que a minha qualidade de vida fica melhor e eu passo a ter 2 referenciais, que facilita a minha escolha. Isso também acho que faz questão de tu estar forçando o hábito. A primeira semana pode ser difícil, a segunda pode ser pior ainda, sim, mas conforme tu vai tornando aquilo rotina, chega um momento que já é natural. Sim, é automático. Faz parte da tua vida e entra naquela questão de ser um estilo de vida saudável, não só uma dieta. Uhum. E uma coisa que a gente tem muito claro, assim, essa mudança, esse novo estilo de vida, não é uma coisa que acontece em 30 dias ou 60 dias. Tá? Tanto que eu sempre coloco para os meus pacientes, nós não vamos ter pressa. Nós vamos trabalhar num tempo de internalização.
E esse tempo de internalização, de repente, para ti podem ser 6 meses, para o João pode ser 1 ano, tá? Mas que ele perca, que ele elimine essa característica e essa característica não volte. E recondicionar principalmente a resposta fisiológica para esse novo estado, porque o nosso corpo ele vicia. Com certeza. Então tu tem que criar um novo modelo. Isso até se falando em questão do efeito sanfona. Sim. Se não for essa coisa de fazer com calma, fazer no tempo do corpo, entendendo o nosso corpo, faz tudo rápido, beleza, emagreceu, tá maravilhoso, depois engorda de novo, emagrece de novo, e isso também é prejudicial. Muito, muito. E frustrante, né? Com certeza. Tanto para o corpo quanto para a saúde em si, porque fica aquela bomba de comendo bem, comendo mal, comendo bem, comendo mal, e não fica balanceado. Tu não cria uma estabilidade. Exatamente. Tá? Para essa qualidade de vida. Pra gente finalizar, então, eu queria que tu passasse teu contato para quem ficou interessado, quiser falar um pouco melhor contigo sobre esse assunto, tá fazendo uma consulta para entrar nesse estilo de vida mais saudável, como que pode falar contigo? Bom, a gente tem o nosso site, que é o www.naoedieta.com, tá? Então vocês vão ter uma série de informações, vão ver os nossos parceiros, o endereço do consultório, que fica ali na Governador Jorge Lacerda, em cima do Laboratório Pacheco. Telefone 3222-1340 ou 9983-7173, que é o WhatsApp também, tá? Então quem quiser via site entrar em contato conosco, tirar uma dúvida, a gente está à disposição. Quem quiser ligar, marcar um horário, também estamos à disposição, tá? Para começar aí uma nova jornada. Tá certo, então muito obrigada. E eu encerro mudando de assunto dessa semana por aqui, mas aguardo vocês na semana que vem.